11 a 17. Lucas, capítulo 7, versículos 17, 11 a 17. Nós estamos estudando sobre os milagres de Jesus. Da vez anterior, nós estudamos sobre aquele paralítico que foi curado depois de 38 anos. E então agora nós estudaremos sobre esta passagem também bem importante para nossa edificação nessa noite, que se encontra em Lucas 11, 11 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou no esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Meus irmãos, está aqui um texto que nós poderíamos chamá-lo, ou poderíamos colocar o tema desta pregação de Deus visitou o seu povo, porque é isso que Lucas disse. O texto, o cabeçalho da nossa tradução diz aí a ressurreição do filho da viúva, mas é interessante porque diz assim: grande profeta se levantou, Deus visitou o seu povo. Então nós poderíamos chamar essa pregação de Deus visitou o seu povo. E aqui é bem interessante que este trecho de Lucas, ele está inserido somente no texto de Lucas, não temos nos outros evangelhos, né? E isso é bem curioso. E esse trecho que está inserido então no evangelho de Lucas, que é geralmente o evangelho de Lucas é reconhecido por sua ênfase na misericórdia. Nós vemos muitos dos textos onde Jesus opera milagre em Lucas, o termo misericórdia, compaixão, fala então do ministério de Jesus em favor de quem? Daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão sendo vistos com um olhar diferente pela sociedade. Os 4 evangelhos, se você leu aí os 4 evangelhos, senão é um desafio para você. Os 4 evangelhos relatam 3 ressurreições apenas. Então, nos 4 evangelhos, nós temos 3 ressurreições apenas de pessoas que morreram e voltaram a viver. A primeira nós encontramos lá no evangelho de Marcos, capítulo 5, melhor dizendo, que é onde narra a filha de Jairo que morrera um pouco antes de Cristo a ressuscitar. Então, esse é o primeiro ato ali narrado no livro de Marcos. Nós temos então Lucas narrando esta passagem do filho da viúva que nós vamos estudar, e então nós temos a terceira, que está lá em João capítulo 11, que é quando Jesus ressuscita Lázaro, depois de 4 dias da sua morte. E essas 3 não eram ressurreições, podemos assim dizer, no sentido da palavra, mas essas pessoas voltariam a morrer depois. Então não é nós vamos diferenciar isso aqui da ressurreição para ressuscitação. Mas já a partir do capítulo 11 nós vemos aí algumas informações importantes. Primeiro, Jesus está adentrando uma cidade chamada Naim. Essa cidade de Naim, ela é uma cidade que ela pertencia à grande Galileia. Galileia então era um grande povoado, e essa cidade de Naim, que é uma cidade que pouco aparece, se não me falha a memória, é a primeira vez que ela aparece aqui no Novo Testamento, e creio que é a única também. Então ela era uma cidade pertencente à Galileia.
do trajeto onde Jesus estava indo. Jesus estava saindo de um local e o seu destino era um outro. Jesus iria percorrer 50 quilômetros. 50 quilômetros Jesus ia percorrer, mas ele passou por essa cidade porque ele sabia que tinha algo a ser feito na vida de uma pessoa que estava sofrendo. O texto também nos informa que Jesus está acompanhado por seus discípulos, que sempre o acompanhavam nas suas caminhadas, nas suas andanças, e também está com Jesus, vindo com ele, que é uma grande multidão. Essa multidão, se você bem percebeu, ela está acompanhando Jesus desde o fato anterior, que é a cura do servo do centurião. Então Jesus está tendo em companhia uma multidão que está o acompanhando, está acompanhando ele, vindo de uma situação onde eles presenciaram um milagre que Jesus nem precisou ir fisicamente lá. Lembra aquela passagem que o rapaz fala, o centurião fala: não precisa ir, basta uma palavra sua e meu servo ficará curado, porque eu sou um homem que dou ordem também. Quando eu digo para um soldado vem aqui, ele vem. Quando eu digo vai lá, ele vai. Basta uma palavra sua. E Jesus então fica encantado pela fé daquele homem. Essa multidão está acompanhando Jesus desde esta ocasião. E nós vemos aqui que o texto narra também que Jesus chega e ele se depara com uma viúva que está pronto para enterrar o seu único filho. Uma viúva que já sofrera por causa da sua viuvez. Nós vamos ver como a viúva era vista na sociedade judaica antiga. E essa viúva, além de ter então todo o desconforto de uma viuvez, agora ela está enterrando o seu único filho. E aqui nós temos uma situação de grande tristeza e de grande desamparo. E Jesus então, ciente disso, ele quer passar por Naim, pela cidade de Naim, para dar a esta mulher que está triste alegria, para trazer amparo para quem está desamparado. E nós vemos então neste versículo 11, como você pode ver aí, um encontro muito interessante, um encontro muito interessante. Diz o versículo 11: subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Versículo 12: como se aproximaram da porta da cidade, eis que saía o enterro de um filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade ia com ela. Então aqui nós temos um encontro muito interessante. Nós temos duas multidões se encontrando. Uma multidão que estava celebrando a vida. Lembra, a multidão está vindo de uma ocasião. Jesus ressuscitou o servo, ou curou o servo de um centurião. Então eles estavam acompanhando o mestre, eles estavam cheios de vida, cheios de esperança, cheios de alegria. Mas há uma outra multidão que está vindo ao encontro de Jesus também. Essa multidão não tem motivo para festas. Essa multidão está então não celebrando, mas está enfrentando a morte. Então nós temos o encontro da vida com a morte, quando esses dois cortejos então se encontram. E é interessante que o evangelista Lucas, ao relatar o encontro desses dois cortejos, essas duas procissões que se encontram bem na entrada da cidade, dessa pequena cidade pertencente à Galileia. De um lado então nós temos quem? O cortejo da morte, daqueles que estão sem esperanças, que estão saindo da cidade. E por que eles estão saindo da cidade? Bom, a cultura judaica, ela entendia que o cadáver de alguém que já morreu, claro, cadáver, ou não só de uma pessoa, mas de um animal, de qualquer coisa, era impuro, segundo a lei. Então se sepultava fora dos muros. Se você der uma pesquisada aí, vocês vão ver que fora dos muros, ainda hoje, há ali um grande cemitério que foi construído porque eles entendiam que não podia se enterrar nada. Não é como nós, que abrimos um cemitério bem no centro da cidade e está tudo bem para nós. Na cultura judaica, principalmente na cultura antiga aqui, não era certo enterrar alguém dentro da cidade. Então isso era feito fora da cidade. Então esse cortejo daqueles que não têm esperança estão saindo da cidade. Mas tem uma multidão, que está acompanhando essa viúva também, chorando pela morte, mas há uma multidão que está entrando na cidade.
A multidão que sai é aquela multidão que está chorando, que está desamparada por causa da situação daquela viúva, mas há uma multidão entrando. Essa multidão está jubilante, está alegre. E é claro, essa multidão está na presença daquele que é a vida, daquele que tem palavras de vida, daquele que pode dar esperança a quem não tem esperança. E aqui o evangelista Lucas, ele mostra que Jesus está acompanhado dos seus discípulos, dessa multidão que está alegre, e Lucas aqui, ele emprega um título ao Senhor, a Jesus no caso, né, de Senhor, que na palavra grega é Kyrios, e esse Kyrios vai dar um problema depois, porque o imperador também vai querer ser chamado de Kyrios, de Senhor. E aqui Lucas faz questão de registrar esse título de Senhor a Jesus, indicando que Jesus Cristo, ele é o Senhor. Senhor do quê? Da vida. A morte não tem poder sobre o Senhor da vida. E aqui nós podemos lembrar do texto do apóstolo Paulo, quando diz: a morte, onde está a tua vitória? A morte foi derrotada. E sabiamente, Joe Owen, um puritano do século XVII, ele escreve um livro que depois passou a ser livro de cabeceira de muitos crentes, até hoje é um livro a ser lido, que ele diz que a morte morreu na morte de Cristo. Na morte de Cristo, a morte morreu também. Então a morte não tem poder sobre aquele que é o Senhor da vida. E aqui nós vemos alguns elementos no versículo 12 que são interessantes, porque descreve aqui uma tripla aflição, ou um triplé de aflição, que se intensifica a cada elemento, provocando em Jesus um sentimento que Lucas faz questão de registrar. Não se esqueçam, Lucas é um médico, Lucas é um doutor, e então quando Lucas descreve esses sentimentos, tanto em Jesus, quanto na multidão, quanto em outras pessoas, ele está fazendo isso com um olhar clínico, com um olhar de quem realmente conhece o ser humano. E então Lucas aqui, ele descreve que Jesus foi provocado em Jesus um sentimento de compaixão. E aqui nós vemos então nesse versículo 12, esse triplé de aflição. Primeiro, por que essa mulher está aflita? Por que essa multidão está aflita? Porque o jovem acabara de falecer. E de acordo com o Antigo Testamento, um jovem que morria na sua juventude, ou nos dias, na metade da sua vida, né, representava o quê? Um juízo de Deus. Podemos ver isso lá em Salmo 55. Abram a Bíblia de vocês, por favor. Vamos ler a Salmo 55. Olha o que diz sobre aquele que a sua vida é ceifada ainda na juventude. Salmo 55, nós leremos aí o verso 23. Diz assim: tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Então, alguém que falecer ainda na sua tenra idade, ainda na sua juventude, era visto como alguém que praticava o mal, alguém com um coração longe do Senhor, porque Salmos 22 também vai dizer isso. Então, nós tínhamos ali um cenário de interrogação sobre aquele filho daquela viúva que falecer ainda tão jovem. Qual foi o motivo? Qual foi o motivo de um jovem morrer ainda? Para muitos, era um juízo de Deus sobre aquele jovem. Segundo fator que provoca uma desilusão, ou provoca aquela multidão a estar em prantos, a estar sem esperança e triste. Segundo, a morte do único filho é um juízo particularmente duro de Deus, e por isso é um motivo de luta extraordinária. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 17, nós lemos na liturgia, no versículo 18, lembra o que a viúva de Sarepta disse ao profeta Elias? Ela disse: ó homem de Deus, vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matardes o meu filho?
Então, uma viúva já era vista como alguém amaldiçoada, alguém sem a bênção de Deus. Então, essa mulher está aflita, sofrendo, já está sendo um motivo de zum, de conversa, dizendo, provavelmente, Deus está levando o filho dela por causa dos pecados dela. E nós aprendemos aqui que os judeus, né, desse século, do primeiro século, que eles tinham eles estavam envolvidos em muito misticismo. É o anjo que vai na água e dá um toquinho na água para ser curado. Eram pecados que eram acreditados a enfermidades. Lembra aquela história? Olha, ele é cego, mas quem pecou foi ele ou seus pais? Então tinha essa questão de atribuir a enfermidades ou a mesma morte sendo fruto de pecado. Então essa mulher, ela tem sobre si a viuvez, que já tem algo histórico sobre os seus ombros. E agora, então, assim como a viúva de Sarepta chegou até o profeta dizendo, meu filho morreu porque o Senhor veio lembrar dos meus pecados do passado, veio trazer então a memória dos meus pecados, essa viúva poderia estar com esse sentimento. Um terceiro motivo aqui da tristeza e da desilusão daquela multidão junto com aquela viúva, era que a mãe enlutada era uma viúva. E nós vemos que, já falamos que a viuvez no Antigo Testamento, ela provavelmente estava atribuída, que uma viúva ela sofria muito dentro do arraial, dentro da tribo. Era dado a ela, a essas viúvas, uma espécie de maldição. E corria-se muitas conversas. Alguns estudiosos chegam a dizer que era corrido na congregação que ninguém poderia se aproximar de uma viúva por causa da sua maldição. E então, esta mulher viúva, que já está numa condição muito dura, né? E nós vemos nas Escrituras, em muitas passagens, a Bíblia dizendo que a viuvez, ela dependia, ela precisava de compaixão. A viúva, ela era fruto de uma compaixão. Porém, em maior parte das vezes, essas viúvas eram desamparadas. Lembre-se, nós estudamos aqui de manhã hoje, que um dos motivos dos diáconos surgirem foi o quê? As viúvas dos helenistas que estavam sendo desamparadas. Então, essa reclamação chegou até o colégio apostólico e eles disseram, nós não podemos deixar de pregar a palavra. Vamos então, levantem entre vocês homens, e lá tem as características desses homens, para que eles cuidem desse serviço social que é atender as viúvas. Então, essa mulher tinha então sobre os seus ombros esses problemas que ela carregava sobre si. E um teólogo chamado Fritz Heinecker, né, ele escreve isso, mostrando que essa mulher, ela tinha sobre os seus ombros o fator histórico, o fator social sobre as suas costas e a dor de perder então o seu único filho. Tudo isso, meus irmãos, gerou em Jesus o que nós lemos aí no versículo 13, gera em Jesus o que? Uma compaixão. Jesus olha para aquela mulher. Nós já aprendemos que o olhar de Jesus, ele não é um olhar qualquer, não é como eu estou olhando para alguém. O olhar de Jesus era algo diferente. Quando Jesus olhava para alguém, era como se fosse um olhar que atraía a atenção da pessoa. Então Jesus olha para aquela mulher, diz o texto, vendo, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Vamos por partes aqui. Então, os versículos 13 a 15 vai nos mostrar a reação de Jesus. Qual é a reação de Jesus? Compaixão. Jesus, ele não está preocupado com o que as pessoas vão dizer quando ele vai se aproximar dessa vida. Jesus não quer saber se socialmente correm-se conversas de que viúva é amaldiçoada e não pode se chegar a ela. Jesus também não está preocupado com as formalidades da lei que dizem que não pode chegar perto de um caixão porque senão se torna impuro. Jesus está comovido de íntima compaixão por essa mulher. E essa palavra grega, né, que é usada para definir aqui
compaixão, ela aponta para uma empatia à tristeza daquela pessoa. Jesus então, ele olha para ela, Jesus então se comove dentro de si, mostrando empatia e tristeza pela situação que aquela mulher então ela se encontra, diante do seu sofrimento, diante das mazelas que ela está sofrendo, diante do que está se passando, talvez na mente daquela mulher, dizendo: eu já sou viúva, já sofro por isso, agora eu perdi o meu filho. E não perdeu só o seu filho, o seu único filho, o seu único filho. Então Jesus olha para ela e diz para ela algo interessante: não chores. Não é meio estranho Jesus dizer para uma mulher que acabara de perder o seu filho: não chores? Qual é o sentimento de alguém que perde um ente querido? Chorar. Inclusive os especialistas, né, os médicos, aqueles que cuidam da saúde mental até das pessoas, eles dizem que o choro faz bem quando você está triste, que você bota para fora as suas angústias, você bota para fora a sua tristeza, senão você tem um colapso mental, né? E muitos, inclusive, dizem: chora mesmo, bota para fora, que você joga a sua ira, joga o seu nervoso, você joga as suas tristezas para fora. Mas Jesus chega para essa mulher e diz: não chores. Interessante, né? A ordem de Jesus para essa mulher é não chorar. E isso é dito não de uma maneira humanista, não de uma maneira qualquer. Jesus diz com autoridade para aquela mulher: não chores. E esse não chores de Jesus, mostrando a sua autoridade, passa essa mulher o quê? Está aqui quem vai te consolar. Esse não chores não é alguém que está dizendo com um coração insensível: para de chorar, isso parece ficar chorando pelo filho, tem outras coisas, a vida segue, tem um monte de coisa para fazer. Jesus não é alguém insensível, nós sabemos disso, mas ele diz com autoridade para aquela mulher: não chores. E no momento que Jesus diz para ela: não chores, a autoridade que sai da sua boca então mostra não só ela, mas aquela multidão que está com a mulher e com a multidão que está com ele, de que algo vai acontecer. Haverá consolo para ela, haverá algo especial para ela. É o que diz os próximos versículos: chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando que levante. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus restituiu a mãe. Então nós vemos aqui que o toque de Jesus no caixão, né, naquela maca, não era no caixão nos nossos moldes, mas era uma maca, e a sua palavra de autoridade, ordenando aquele jovem que estava morto para que levantasse, são o que? Indicativos, meus irmãos, de que Jesus tem poder sobre a vida e sobre a morte. Isso é um indicativo fortíssimo de que Jesus, ele é o Senhor de fato, como Lucas descreve: Senhor da vida e Senhor da morte. E as multidões que estão seguindo, tanto a multidão que está seguindo quanto a que está vindo ao seu encontro com o morto, é um indicativo disso. Ele é Senhor, traz alegria para aqueles a quem ele deu vida, e ele é o Senhor para consolar e mudar a situação daqueles que se encontram diante da morte. Nós podemos chamar este milagre feito aqui, conforme diz esse teólogo Fritz Heinecker, de ressuscitação e não de ressurreição. Precisamos distinguir isso aqui. Por quê? A ressuscitação desses três casos que nós citamos são pessoas que voltaram à vida, porém elas voltaram a morrer de fato de novo. E aquele único que passou pela ressurreição nunca mais morreu, que é o nosso Senhor. Então Jesus, ele ressuscitou, tá? Ele voltou à vida, ele passou pelo processo da ressurreição. E Jesus não só ele ressuscitou num sentido verdadeiro, que todos viram, foram comprovados por testemunhas, mas só ele pôde levantar-se da tumba com um corpo transformado e glorificado. Esse menino e os demais não tiveram o seu corpo glorificado. Meus irmãos, por que o Senhor se comove e se compadece dessa mulher que está sofrendo? Lembre-se, Jesus é Deus, é o Deus encarnado, e Deus sabe o que é perder o seu filho.
o seu único filho. João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, o Senhor, Ele sabe a dor da viúva, Ele sabe o sofrimento daquela viúva, Ele sabe a situação do coração e da mente daquela viúva, porque Ele também entregou o seu único filho para que ele fosse morto em favor de muitos. Por isso, o sentimento de Jesus faz todo sentido quando ele olha para ela e se compadece dessa viúva. E Jesus então, como eu disse, não está preocupado com as formalidades da lei. Ele toca no esquife, toca naquela maca, mostrando que a autoridade procedera dele. E ele então diz a um morto: levanta-te. A gente imagina a cena, né? Como alguém chega diante de um caixão e fala com um morto. Jesus é aquele que tem autoridade suficiente para falar e trazer a vida aos mortos. Foi isso que ele fez com Lázaro. Lázaro, saia para fora. Menina, levanta-se. Levanta-se. Então ele dá ordem àquele que está morto para que saia do mundo dos mortos e volte à vida. Jesus então está aqui cumprindo o seu ministério. E nós podemos continuar vendo no versículo 16 algo que acontece após Jesus usar a sua autoridade e dar a vida àquele que estava morto. Versículo 16, Lucas diz: todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Então aqui nós vemos o temor tomando conta daquela multidão, diante do milagre que Jesus estava ali efetuando. Aquela multidão que estava sem esperança, que estava chorando, que estava preocupada até com aquela viúva, agora aquela multidão é tomada por um temor, por um grande espanto, diante de um milagre que eles ainda não tinham visto. Tinham ouvido falar que o profeta Elias e o profeta Eliseu tinham, pelo poder de Deus, ressuscitado o filho de uma viúva em Sarepta e o filho de uma outra viúva, também nos tempos de Elias. Então a referência aqui a um grande profeta significa, pois, que Jesus é mais que um profeta. Ele é o Messias esperado. Ele é o Messias esperado. Ele é aquele a quem os povos, as viúvas, os que sofrem, os que estão padecendo, os marginalizados, aqueles que não são vistos, estão esperando. Ele é o grande profeta. Nós vemos então que essa multidão sai de um sentimento de tristeza, de um sentimento de angústia, para um sentimento de temor. E esse temor aqui, ele pode ser também associado com o medo, claro, o espanto. Imagina, você está num cortejo fúnebre e aí um morto ressuscita. Eu sei que nos dias de hoje todo mundo sai correndo, mas aquela multidão não fez isso, ficou espantado. Causa medo, de fato. São seres humanos que estão acompanhando, eles viram o sofrimento daquela mãe, eles participaram de todo o processo de preparar o corpo para o sepultamento. Agora Jesus traz a vida e eles veem então naquela maca alguém que estava morto levantar como se nada tivesse acontecido. Pensam, o espanto que dá. Eles ficaram tomados de um temor, de um medo, e então eles começaram a glorificar, porque eles pensaram, né? E diz aqui o Dr. Heidegger: Deus visitou o seu povo. O grande profeta habitou entre nós, está entre nós. Eles de certo lembraram daquilo que o Antigo Testamento falava sobre o Messias. E então encerra a narrativa de Lucas no versículo 17 dizendo: essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. A notícia do milagre então se espalhou rapidamente, provocando então
perguntas sobre quem era Jesus, qual a sua natureza ou qual a natureza do seu ministério. Quem é este que opera esses milagres? Quem é este que dá vida aos mortos? Quem é este que faz com que um servo que está lá longe seja curado, sem ao menos ele ir lá, estender a mão e orar? Quem é este que cura o paralítico que havia 38 anos enfermo? Quem é este que cura uma mulher de um fluxo de sangue contínuo, já 12 anos sofrendo? Quem é esse que numa festa faz com que o vinho que já acabara volte a ter, a partir da água, mas com um sabor especial? Quem é este que transforma o coração de um pecador e faz desses pecadores homens tementes a Deus? Muitas perguntas surgiram nessa multidão sobre Jesus e qual a origem do seu ministério. Meus irmãos, olhando para esse texto, precisamos fazer algumas considerações teológicas para o nosso aprendizado. A identificação de Jesus com o sofrimento dessa viúva faz nos lembrar daquilo do profeta Eliseu e do profeta Elias no Antigo Testamento, quando esses dois homens, tanto no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, quanto no capítulo 4 do segundo livro dos Reis, mostram como Deus operou na vida das viúvas. E notem, porque Deus escolheu aquela viúva de Sarepta e aquela viúva nos tempos de Eliseu, tendo tantas viúvas necessitadas, Deus escolheu aquelas. Por que Deus escolhe então essa viúva para ressuscitar o seu filho também? Isso mostra, aponta-nos e nos faz pensar: Deus visita o seu povo. Em todos os tempos, Deus visita o seu povo para abençoá-lo, para libertá-lo das garras de Satanás, para libertá-los do pecado, para trazê-los vida e vida com abundância. Meus irmãos, este milagre destaca então a compaixão de nosso Deus, o poder de Jesus, revelando que a sua natureza é divina. Ele é Deus, só Deus pode operar milagres. Então ele mostra para aquela multidão que a sua natureza é divina, porque homem nenhum poderia trazer vida a alguém que estava morto. Homem nenhum poderia operar os sinais que Jesus operava. Então aquela multidão, aquelas multidões puderam ver com os seus olhos que a compaixão de Jesus era a compaixão do próprio Deus visitando o seu povo. Meus irmãos, ainda hoje Deus se compadece de nós. Ainda hoje o olhar de Jesus está sobre nós. Não pense você que Jesus esqueceu do seu problema. Não pense que Jesus não está com os olhos fitos em você. Deus sabe do seu sofrimento, Deus sabe do que você está padecendo, Deus sabe das angústias do seu coração, Deus sabe dos seus motivos de oração, daquilo que tanto te tira da zona de conforto. Deus sabe como você anda pelas ruas da cidade, às vezes se escondendo, às vezes com vergonha de comentar certos assuntos, porque te trazem à memória aquilo que você quer esquecer. Deus não se esqueceu de você. O olhar do Senhor está sobre a sua igreja, sobre o seu povo, para estender as suas mãos e trazer vida aonde há um sentimento de morte. E talvez a nossa morte seja a morte de coisas que nós queremos eliminar da nossa vida. Talvez o sentimento de morte seja por perdas realmente que ocorreram em nós. Talvez o sentimento de morte seja uma falta de esperança de que as coisas vão melhorar. Mas o Deus que visitou essa viúva ainda continua visitando os crentes dessa cidade. O Senhor continua com o seu olhar fito em nós. Diante de uma multidão de 4.000, 5.000 pessoas, sei lá quantos tem aqui, o olhar de Deus está sobre você, para te abençoar. E Ele diz nessa noite: não chores, não chores. E não é um não chores sem sentimento, é um não chores com autoridade para dizer que Ele está restituindo a vida em você. Creia nisso, creia, porque Ele é quem pode fazer todas essas coisas. A resposta daquela multidão ao ver isso foi glorificar a Deus.
Isso sugere em nós então de entender que nós não servimos um líder religioso apenas, nós servimos a Deus. Nós servimos a Deus que enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, para se cumprir aquilo que está registrado no livro de Isaías, que Ele levou sobre si todas as nossas angústias, que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, que Ele levou sobre si tudo aquilo, o castigo que nos era merecido. Ele levou sobre si, nós podemos acrescentar, levou sobre si as suas mazelas, levou sobre Ele as nossas desesperanças, levou sobre Ele a nossa vergonha, levou sobre Ele as injustiças que estão ocorrendo sobre nós. A resposta da multidão foi isso, glorificando a Deus. Glorifique a Deus, meus irmãos. Talvez os teus dias tenham sido difíceis, eu acredito que sim, porque os meus também são difíceis. Talvez você esteja com o seu coração angustiado nessa noite. Talvez você precisou nessa noite reunir todas as forças, como aquela mulher que há 12 anos sofria com o fluxo. Talvez você diz assim: eu vou só para ninguém sentir a minha falta e depois mandar mensagem por que eu não fui para o culto, porque o seu coração estava angustiado. Mas nessa noite Deus te visitou. Deus quis te visitar. Deus quis que você estivesse aqui para visitar o teu coração, para trazer à tua memória as coisas que talvez você esqueceu da bondade e da misericórdia de Deus, para mostrar que, como nós cantamos, ainda que você esteja num deserto, há um caminho estabelecido por Deus, e esse caminho é só para você. É só para você. É Deus colocando o caminho da vida para que você atravesse, saia do estado de morte, do estado de desesperança e caminhe rumo à vida, rumo à esperança que Ele tem para você. Finalizando, meus irmãos, nós vemos que esse relato de Lucas destaca então o poder de Jesus sobre a morte e a compaixão pelos aflitos, oferecendo o que? Consolo e esperança. Lucas, ao expor esta passagem, dos versículos 11 a 17, ele então traz a nós considerações importantíssimas de que nós podemos obter o favor de Deus, o favor divino, porque Deus se compadece de nós, porque Ele tem poder sobre a morte, porque Ele é o maior profeta que já existiu. Em tempos em que Israel celebrava o profeta Elias, celebrava o profeta Isaías, o profeta Eliseu, Lucas mostra, está aqui alguém que é maior do que todos os profetas. E eles esperavam até mesmo a volta desses profetas, lembra? Perguntaram a João certa feita: João, responde-nos, tu és o Elias? Ou o profeta? E João apenas disse: eu sou a voz do que clama no deserto, porque vem um após mim, este eu não sou digno de desatar as suas alparcas. E então João diz o que ele faria. Então a narrativa de Lucas quer nos mostrar que Jesus ele é maior do que qualquer profeta que já existiu no Antigo Testamento, qualquer profeta que já existiu em todos os tempos, porque Ele é quem pode mudar a reação, ou pode dar uma reação a uma multidão que está aflita, a uma multidão que está sofrendo, e pode mudar o seu coração. E então nós vemos Lucas nos ensinando que a ressurreição deste menino aponta para algo mais sublime ainda. Eu quero que você abra comigo, por favor, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, porque, como eu disse, essas ressurreições, ou esses que ressuscitaram, eles voltaram a morrer. Mas Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, mostra-nos que haverá um dia que nós teremos uma ressurreição, ou nós ressuscitaremos e não mais morreremos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 16. A morte, Lucas mostra-nos que essa ressurreição foi apenas uma ressurreição de alguém que morreu, voltou a viver e morreu de novo. Mas há
um fato, um evento histórico para aqueles que celebram a vida, para aqueles que creem em Jesus Cristo, para aqueles a quem Deus chamou de antemão, aqueles a quem Ele elegeu, predestinou para a salvação. Estes, diz o apóstolo Paulo, porquanto o Senhor mesmo, dado a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Meus irmãos, possivelmente nós não sabemos a continuação dessa história de Lucas, não sabemos se a viúva morreu primeiro ou o menino voltou a morrer primeiro do que sua mãe. Fato é que eles morreram de novo, mesmo aquele menino tendo sido ressuscitado, ele voltou a morrer. Mas há um evento histórico guardado, reservado para a igreja de Cristo, em que aqueles que morreram no passado, morrem no presente, morrerão no futuro, em Cristo Jesus, eles serão ressuscitados num corpo, não como o deste menino, não como o de Lázaro ou da Talita, ou da Tabita, que é um corpo carnal, um corpo mortal, mas aqueles que ressuscitarem no grande dia, ressuscitarão num corpo glorificado, para nunca mais morrer. E este corpo que nós ressuscitaremos é um corpo onde as enfermidades não terão mais autoridade, as lamúrias dessa vida não mais nos farão sofrer fisicamente, a nossa mente será transformada, porque nós viveremos para sempre com aquele que disse: mulher, não chores, menino, levanta, Lázaro, sai para fora. Este que tem autoridade sobre a vida, ele tem autoridade para mudar a nossa história, a nossa vida. Creia nisso, meus irmãos, pense nisso, reflita sobre isso e entenda: Deus te visitou e continua te visitando. Senhor, nós nos alegramos com o Senhor, no Senhor, pela tua palavra. Nós nos alegramos porque o Senhor sabe que vivemos dias difíceis, que muitas vezes, Senhor, nós não temos ânimo nem para sair de casa. Em algumas situações, Senhor, queremos nos esconder de histórias que estão ligadas a nós e que é de conhecimento de todos, e nós nos queremos sumir para que ninguém nos veja, porque a tristeza tomou conta do nosso coração. A morte tem assombrado as nossas vidas, ó Deus, e não só a morte física, como nós todos estamos sujeitos, mas a morte emocional, a morte psicológica. E Senhor, nós louvamos o teu nome porque o Senhor se compadeceu de nós, o Senhor teve misericórdia de nós e olhou para nós com este olhar de amor, este olhar que olha para aquele que está aflito, por aquele que está passando por lamúrias, e este olhar de compaixão segue-se de uma palavra de autoridade, dizendo: meu servo, minha filha, meu filho, não chores. Oh Deus, nós te louvamos porque o Senhor é aquele que cessa, que enxuga as lágrimas dos nossos olhos, essas lágrimas que talvez estejam sendo derramadas, Senhor, há 1, 2, 3, 4, 5, ou 10 ou 12 anos, sei lá, mas o Senhor tem enxugado essas lágrimas, e nessa noite o Senhor nos reforça que o Senhor nos visita, e o Senhor quer mudar a nossa história, o Senhor quer mudar a nossa vida, o Senhor quer mudar o nosso estado de morte para um estado de vida. Louvado seja o teu nome, Senhor, louvado seja o Senhor, bendito seja o teu santo nome, que não nos desamparou, não nos deixou só, não tem nos abandonado. Obrigado, Senhor, porque agora nós deixamos a multidão daqueles que estão sem esperança, daqueles que estavam diante da morte, e passamos agora a andar com a multidão que celebra a vida, a multidão de esperança, a multidão que reconhece que Jesus Cristo é Deus, que Ele é o grande profeta prometido no Antigo Testamento, que esteve entre nós, operando sinais e maravilhas, e que continua conosco no nosso atual tempo, na nossa atual década, e que continuará
com o segmento da igreja até o grande dia em que o Senhor nos ressuscitará, para não morrer mais, mas para viver eternamente ao lado do autor da vida, daquele que tem autoridade nos céus e na terra. Obrigado por essa noite, obrigado pelo privilégio de serviço. Leva-nos em paz aos nossos lares, debaixo da tua proteção e graça.